Olá, seja bem-vindo e nós estamos iniciando mais uma lição, a de número 4. Nessa lição nós vamos dividir em dois pequenos vídeos, em duas pequenas partes. A primeira vai falar sobre os mandamentos de uma forma geral e a segunda parte dessa lição vai apontar para o primeiro mandamento, que vai dar base para todos os outros. Quando nós pensamos nos mandamentos de uma forma geral, às vezes a gente tem a impressão de que lei tem um aspecto negativo e de ordem, aquilo que Deus quer que a gente faça, e quase como um sentido um pouco pesado, como lei, como todas as leis que apontam para nós coisas que a gente não consegue fazer. E de fato, os mandamentos revelam aquilo que nós não conseguimos cumprir. Mas eu quero que você pense nos mandamentos como a vontade de Deus. É o desejo de Deus, é a maneira que Deus escolheu cuidar de nós. Isso muda, para mim, drasticamente, a forma como nós encaramos os mandamentos. É a vontade de Deus. E Deus é um Deus que fala. Desde o início, lá com Moisés, quando ele vai entregar as leis e os mandamentos para Moisés, para compartilhar com o povo de Israel, e de fato servir também para base para a nossa vida, foi um Deus que veio ao nosso encontro e falou conosco. E o que são os mandamentos? Justamente é Deus falando ao nosso coração e orientando a nossa vida, conduzindo os nossos passos. E a gente pode perceber nessa vontade de Deus que Deus dividiu esses 10 mandamentos em duas tábuas, ou a primeira tábua que fala sobre esse sentido vertical de Deus vindo ao nosso encontro, e nosso relacionamento com Deus. E a segunda tábua, a segunda parte, é o nosso relacionamento com o próximo, está no sentido horizontal. O primeiro mandamento fala do nosso coração, não ter outros deuses, confiar em Deus de todo o coração. O segundo mandamento vai falar sobre como usar o nome de Deus, ou seja, usar da maneira como Deus nos autoriza a usar, orar, louvar e agradecer. E o terceiro mandamento, ele reflete sobre a santificar de descanso, ou seja, gostar de ouvir e estudar a palavra do Senhor. Ou seja, esses 3 mandamentos, e até eles têm um ciclo. Aquilo que nós colocamos no nosso coração, da maneira nós utilizamos em palavras, ou seja, preenchido com aquilo que a gente ouve. Então essa relação com Deus é Deus vindo ao nosso encontro e se manifesta de uma maneira muito especial na palavra, na proclamação visível e pública dessa palavra em nossas vidas. Agora, quando a gente vai para o 4º mandamento até o 10º, a gente tem no sentido mais horizontal, nosso relacionamento com as pessoas, com o próximo. E a conexão entre os 3 primeiros para a segunda tábua, a gente logo vai perceber que é a família. Então, o 4º mandamento fala sobre honrar os nossos pais e superiores, tem uma promessa aqui envolvida. O 5º mandamento fala sobre cuidar do nosso corpo, não só do nosso corpo, mas também do nosso próximo. O 6º mandamento vai falar sobre fidelidade, sobre viver em união. O 7º mandamento, ele vai refletir sobre as coisas que são minhas, as coisas que não são minhas, e com o cuidar e o preservar o bem do outro. O 8º mandamento, algo que vai refletir sobre como eu posso cuidar para que o meu próximo não seja difamado ou não perca a sua honra. E o 9º e o 10º mandamento vão falar sobre algo um pouco mais interno, que é a cobiça. Como então cuidar com isso, com a cobiça. Então a gente vai perceber que todos os mandamentos, eles têm esse aspecto vertical, pelo menos os 3 primeiros, nosso relacionamento com Deus, e os outros no sentido horizontal, de como nós nos relacionamos com o próximo. Mas a gente vai perceber que em todos Deus está presente, nos conduzindo a fazer a sua vontade. E um dos aspectos que eu gostaria de destacar nesse Deus que fala, ele não apenas fala e deixa com que a gente possa viver da forma como a gente entende. Não, Deus é um Deus que fala e se envolve com a sua criação. De tal forma que envia seu Filho Jesus Cristo para cumprir a lei em nosso lugar. Algo que nós não teríamos condições de fazer por nós mesmos. E é por isso que quando nós olhamos os mandamentos agora, a gente volta para os mandamentos à luz daquele que cumpriu em nosso lugar, por meio de Jesus Cristo. Esses mandamentos não se tornam um peso, uma lei, uma obrigação, mas eles se tornam a boa vontade de Deus, que Cristo cumpriu em nosso lugar e nos convida a vivermos
protegidos nesse amor, nesse grande amor de nosso Deus. E ali a gente vai ter inúmeros versículos, salmos, Novo Testamento, que vão falar como é bom guardar e viver a lei de Deus. Como eu amo a lei de Deus, como a lei de Deus é mais doce do que o mel, entre tantas outros versículos que falam sobre isso. E nesses dois relacionamentos, nosso relacionamento com Deus e com o próximo, o próprio Jesus, ele resumiu dizendo: ame o Senhor teu Deus com todo o coração, com todas as tuas forças, e ame também o próximo como você ama a ti mesmo. Dessa forma, a gente finaliza esse primeiro bloco que fala sobre os mandamentos, mas eu quero que você, ao fazer essa lição, pense em pelo menos em duas perguntas. A primeira: que palavra melhor resume os 10 mandamentos nessa perspectiva da vontade de Deus para a nossa vida? E como esse grande amor revelado em Cristo Jesus, se manifestado de forma concreta em Cristo Jesus, faz com que você olhe para esses mandamentos. Que Deus abençoe o seu preparo e seu estudo também nessa lição.